trial, Nessa aula, você vai aprender aqui comigo os dois eus que existem Trial. dentro da personalidade do dono da empresa. E quando você toma posse desse conceito e da distinção Trial. entre esses dois eus, você ganha mais efetividade como dono do negócio, conduzindo os seus funcionários, os seus clientes, os seus fornecedores. Porque cada um desses dois eus que tem dentro Trial. da nossa personalidade como dono, eles têm que aparecer na hora certa, de acordo com o contexto. Trial. Porque se você traz o eu certo de acordo com o momento, você tem o que? Mais efetividade, mais resultado para lidar com qualquer uma que seja Trial. as situações que tem dentro da empresa e que são várias, né? Que a gente enfrenta todos os dias. O dia a dia do dono geralmente é uma correria e faz parte mesmo, e a gente tem que ter eficiência Trial. e efetividade para conseguir produzir resultado. Mas afinal, quais são esses dois eus Trial. dentro da personalidade, esses dois eus que habitam o empresário? É o eu empreendedor e o eu empresário. O eu empreendedor é aquele leão que tem dentro de você que sai Trial. todos os dias para caçar, para fazer a coisa acontecer. É aquela parte de você que é hands-on, que mete a mão na massa mesmo, que não tem preguiça e que se precisar carregar uma caixa, carrega, Trial. se precisar limpar o chão, limpa. Enfim, é aquela parte de você que está disposta a executar o que tem que Trial. ser executado, sem frescura, sem meio termo, sem hora, para poder fazer a coisa acontecer. E esse eu Trial. empreendedor, ele é importante em muitos momentos, sim. Só que você também tem dentro de você o eu empresário. Trial. O eu empresário é aquele lado de você que é mais inteligência, é aquele lado de você que é mais estratégia. É aquele lado de você que olha os recursos Trial. em torno, frente a um desafio e aloca bem esses recursos para que a coisa se resolva sem que necessariamente você vá lá e assuma e resolva aquilo ali. E existe um conceito Trial. errado, eu já ouvi muito por aí falando conceitos do tipo, você tem que deixar de ser empreendedor e virar um empresário. Não, na verdade você precisa Trial. tomar posse desses dois eus e saber o momento certo de acessar cada um desses dois eus. E de acordo com o seu perfil Trial. como empresário, como empreendedor, você vai ter a tendência a ter o eu empreendedor mais forte. E aí você vai precisar investir mais energia para acessar Trial. o eu empresário quando necessário. Ou pode ser o oposto. Às vezes você tem o eu empresário mais forte e você tem que pôr energia para acessar o seu eu empreendedor quando é necessário. Eu, por exemplo, quando começamos o nosso negócio, assim, o Marcos sem filtro, Trial. né? O Marcos sem colocar energia para adaptar o comportamento dele frente ao desafio, o Marcos é eu empreendedor altíssimo. Então eu vou lá, eu meto a mão na massa, eu faço o que tem que ser feito, eu não tenho preguiça. Trial. Se precisar, eu fico 12 horas sem comer, enfim, focado no resultado que tem que ser produzido. E às vezes, o eu empreendedor do Marcos, mesmo com o Trial. tamanho da empresa que tem hoje, ele tem que aparecer. Se, por exemplo, a gente está no último mês de vendas e a gente está a 50% Trial. da meta de vendas do mês, eu tenho que cair para dentro da operação de vendas, movimentar, fazer, talvez até fazer algumas reuniões, estratégias com o cliente para produzir o resultado que tem aquele mês. Eu tenho a meta para entregar. Só que em muitos momentos, o meu empresário tem que aparecer, que é quando eu tenho que treinar as pessoas, quando eu tenho que mexer nos processos, quando eu tenho que ter uma conversa de feedback, quando eu tenho que ter uma reunião com a equipe para poder dar o tom, para poder comunicar os objetivos, distribuir as tarefas. Então, o Marcos precisa desses dois eus para produzir mais resultado dentro da empresa. E cada um desses dois eus tem 3 pilares. O eu empreendedor, vamos começar aqui por ele. O eu empreendedor, ele tem 3 pilares, que é visão, coragem e competência. O que é a visão do seu eu empreendedor? É a sua capacidade imaginativa de pensar produtos e soluções. Então, aquele lado de você que pensa onde você quer chegar com o seu negócio, aquele lado de você que pensa melhorias para o produto, aquele lado de você que pensa como aumentar a satisfação do cliente, é aquela vontade de fazer acontecer.
Porque tudo que acontece dentro da empresa antes veio de uma ideia, de uma imaginação. É o lado da visão do seu empreendedor que te dá isso. Só que você também precisa de coragem para ir lá e fazer a coisa acontecer. Coragem para, muitas vezes, questionar o status quo. Coragem para correr risco. A gente, como empreendedor, a gente corre risco o tempo todo. A gente contrata um software e não sabe o resultado. A gente investe num escritório. A gente investe num novo funcionário. E a gente está correndo risco o tempo todo. E a gente tem que ter, né, estômago para conseguir lidar com o medo, com os obstáculos e ir lá e fazer acontecer. A coragem, ela é a força motora da ação. Se a gente não tem coragem, força frente ao medo, a gente fica paralisado e muitas vezes deixa de executar e fazer o que tem que ser feito. E aí você, o seu eu empreendedor, também tem que ter competência. Muitos donos de empresas chegam para mim e falam: Marcos, mas eu trabalho 10, 12, 14, 15 horas por dia há 5 anos e a minha empresa não tem os resultados que eu queria que tivesse ter. Aliás, a minha empresa não tem nem 50% dos resultados que eu gostaria que tivesse. E muitas vezes isso é porque falta de competência. Competência para ser dono de um negócio. E para você ter competência para ser dono de negócio, você tem que dominar o seu eu empreendedor e o seu eu empresário. Os 3 pilares do eu empresário são processos, pessoas e resultados. Processos, pessoas e resultados. É aquele lado de você que constrói um sistema. É aquele lado de você que entende o passo a passo do que tem que ser feito, que coordena, gerencia, supervisiona, direciona as pessoas para gerar resultados. O seu eu empresário, ele envolve planejamento, estratégia, liderança, inteligência. É aquele lado de você que é perspicaz, que entende o que está por trás do que está acontecendo para tomar a decisão certa. Esse lado seu do eu empresário te ajuda a tomar decisões inteligentes. Decisões inteligentes geram ações que produzem resultados efetivos para dentro da sua empresa. Em alguns momentos você tem que acessar o seu eu empresário. Em outros momentos você tem que acessar o seu eu empreendedor. Você não pode ter aquela filosofia de que eu sou assim, eu funciono assim, é assim. Aliás, você pode ter, a empresa é sua, você abriu uma empresa, você é dono do seu negócio e você manda no seu nariz. Só que o que eu quero trazer aqui para você é o que produz mais resultado. E o que produz mais resultado é você ter flexibilidade para transitar aqui entre esses 2 perfis. Acessar o seu eu empreendedor quando o resultado precisa ser feito e você tem que ir lá e meter a mão na massa, e acessar o seu eu empresário quando você precisa construir um sistema, conectar processos de pessoas, melhorar ali a eficiência da sua empresa. Quanto mais jovem é a sua empresa, mais ela precisa do seu eu empreendedor. Então, no começo do nosso negócio, nos primeiros anos, o eu empreendedor meu, ele apareceu muito mais. Por quê? Porque você não tem tanto capital, você não tem a equipe perfeita, o seu negócio ele tá começando, ele tá se desenvolvendo, e aí não tem outro jeito, é ir lá e fazer a coisa acontecer. Inclusive, nas próximas aulas, a gente vai falar sobre o DNA e a mentalidade do empreendedor, para que você possa tomar posse de alguns conceitos e pilares chaves para manter o teu nível de energia no dia a dia da sua operação. Porque eu sei que não é fácil e muitas vezes a nossa energia dá uma baixada. O quanto mais você conseguir voltar, né, ao teu estado natural para produzir resultado, mais a sua empresa vai crescer. Então, quanto mais jovem e mais imatura é a sua empresa, mais vai precisar do seu empreendedor. Quanto mais madura, quanto mais estruturada a sua empresa vai ficando, mais ela precisa do seu eu empresário. Mas sempre, independente se você é uma micro, uma pequena ou uma média empresa, você sempre vai precisar acessar esses 2 em alguns momentos. Por exemplo, se você é uma empresa pequena, em muitos momentos,
para negociar, né, com um fornecedor, um parceiro, você precisa do seu eu empresário bem ligado, bem disposto para entender o que está acontecendo e tomar uma decisão certa de investimento. Existe às vezes um conceito errado em termos de informação que se tem sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento de negócio, que o empreendedor ele tem que deixar de ser empreendedor e virar um empresário. Não. O que mais funciona é você tomar posse dos dois e entender qual dos dois você tem que acessar em qual momento. Que hora que você tem que ser hands-on, meter a mão na massa, arregaçar a manga e ir lá como um leão, com fome de fazer a coisa acontecer. Em quais momentos você tem que dar 1, 2, 3 passos para trás para tomar uma decisão inteligente e não ser impulsivo. Então, quando você concilia esses dois eus, né, dentro de você, toma posse deles, percebe qual deles é mais presente, qual que é o teu perfil mais natural. Porque todos nós, a gente tende a ter um dos dois perfis mais naturais. Algumas pessoas são mais ponderadas, são mais aqui na linha do meio. Eu, como falei para você, eu sou mais o eu empreendedor. Mas é possível sim, posso te dizer por experiência própria e por diversos alunos do acelerador que já fizeram esse programa comigo, que você consegue se treinar e construir consistência para acessar esses dois eus aqui que compõem a personalidade de um dono da empresa. Porque é o seguinte, para você fazer ali o negócio acontecer, você tem que ser efetivo. O dono faz muita diferença nos resultados da empresa. O dono, ele consegue ser realmente assim o diferencial competitivo. Você tem que se desapegar do seu perfil natural, do seu ego, né, de que eu sou assim, eu faço assim, é assim, e realmente acessar o comportamento certo de acordo com a situação. Hoje, no meu dia a dia, dentro da empresa, eu sempre estou me perguntando, será que nesse dia, nesse momento, nessa hora, é o eu empreendedor do Marcos que tem que aparecer mais? Ou é o eu empresário do Marcos que tem que aparecer mais? Inclusive, eu faço essa pergunta e essa reflexão agora. O momento que está agora, a sua empresa, esse exato momento, o que tem que aparecer mais? O eu empreendedor ou o eu empresário? Quais características, né? Quais comportamentos que tem que melhorar de cada um desses dois eus para você conseguir produzir mais resultado. Esse nosso módulo de maestria empresarial, ele vai ser bem dedicado a formar essa base do que é a mentalidade e as competências adequadas para você ser um dono de empresa de verdade. Para você não ser mais um coadjuvante, um amador aí conduzindo o seu negócio. E eu sei que a gente bate muita cabeça, né, na estratégia do erro e acerto, erro e acerto, erro e acerto. E como dono de empresa, muitas vezes a gente é muito fechado e a gente tem pouco acesso a outros donos ou empresas de sucesso para conseguir entender, peraí, como que o cara que é dono de uma empresa e essa empresa teve resultado e cresceu, como ele pensa, como ele age, qual que é o perfil e como ele tem uma atitude adequada para produzir resultados expressivos. Parte da resposta está aqui, no eu empreendedor e no eu empresário. Então é isso, com essa reflexão, lembra a partir de agora já de sempre trazer aquela voz interna, aquele diálogo interior. Qual que é o eu que tem que aparecer aqui nessa situação? É o eu empreendedor ou é o empresário? O momento que está na empresa, o que ele exige mais de mim? E se você tem sócios, muitas vezes os sócios têm perfis complementares, isso é muito positivo. Na composição da sua equipe também, você precisa ter as competências complementares às suas. Então, essa é a nossa aula de eu empreendedor versus eu empresário. Quando eu tomei posse disso aqui e entendi, né, que realmente eu tenho que ter flexibilidade de comportamento, de atuação dentro da empresa, de acordo com o momento da empresa, da situação, da equipe que eu estou ligando. É realmente você ser contextual, tá bastante presente do como você está se comportando, de qual atitude você está trazendo dentro de um dado momento. Quando você tem presença para isso, você usa o eu empreendedor e o eu empresário na hora certa. E você nunca tem que matar nem o seu eu empreendedor, nem o seu eu empresário. Sabe por quê? Tem muito empresário aí que tem empresa de sucesso, construiu um resultado expressivo, mas o eu empreendedor dentro dele ele morreu.
o cara deixou de ser empreendedor. Tem uma empresa, mas deixou de ser Trial. empreendedor. Deixou de construir um legado, de construir ativo, de movimentar, né, cada vez mais o mundo, gerando recursos e tudo mais. Então tem muito empresário que deixou de ser empreendedor. E tem muito empreendedor que chega no teto de crescimento da empresa e não consegue dar um passo além porque ele não desenvolve as habilidades para acessar o eu empresário. E lembra, eu empreendedor, visão, coragem e competência. Então, eu imagino soluções, eu tenho força frente ao medo e eu tenho que ter competência para ir lá e executar e fazer aquilo. Se eu não tenho competência, eu preciso de alguém que tenha competência, que é um terceirizado, é um sócio, é um funcionário, é um parceiro. Então, para usar o melhor do meu eu empreendedor, eu tenho que preencher esses requisitos. E para usar o melhor do meu eu empresário, eu tenho que preencher esses requisitos, processos, pessoas e resultados. E isso aqui a gente vai aprofundar muito na nossa aula de maestria empresarial. É isso, espero que você tenha gostado dessa aula e eu te vejo numa próxima aula.